Muito bem. O louvor foi muito bem entoado e realmente eu me lembrei isso faz muito tempo, em que eu estava contando a minha conversão para uns amigos, isso lá vamos pensar na segunda década de 90, né? E eu contando para um irmão, e ele disse: irmão, estou me arrepiando todinho, só é você contar. Era da igreja carismática, né? E realmente teve um momento do cântico que você sente o seu próprio corpo, né, arrepiar-se, né, com o louvor, porque muitas vezes, irmãos, o que a gente mais precisa ouvir é sobre Deus. Às vezes a nossa alma está no pó, a nossa vida está desorientada. É ouvir de Deus que dá ao crente força e direção. Então eu queria hoje, meus irmãos, trazer uma mensagem. Praticamente eu vou acompanhar um pouco daquele espírito que, eu digo espírito não no sentido literal da coisa, né? Mas espírito no sentido de que nós ouvimos uma mensagem no culto de gratidão ao nosso Deus e os irmãos bem sabem, nós tivemos, né, no sábado já há alguns dias, um culto de gratidão ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a nossa pequena igreja, né? Em especial pelo término da reforma do prédio que o Senhor nos deu aqui. E naquela noite o pastor Jorge Hércules, né, esteve pregando uma mensagem bem desafiadora, principalmente lembrando dos nossos amados que ainda não ouviram de Cristo. Certamente foi um momento muito especial que mostrou que grandes coisas fez o Senhor por nós, desde que nós atendemos ao chamado dele e viemos para cá, para Maranguape, começar essa igreja. Talvez, irmãos, nem estivesse nos nossos planos, né? Vir de Fortaleza para cá, deixar nossa igreja mãe, onde até já servíamos, e pensava em servir mais tempo. Todavia, o Senhor tinha outros planos para nós. E ali, começando com o irmão Ricardo, a irmã Valéria, depois foi nos reunindo numa equipe que nós podemos dizer, com toda certeza, missionária. E começando, então, sendo enviados e apoiados pela igreja mãe, lá em Parangaba, nós chegamos em novembro de 2024, o tempo voa, né, irmãos? Mas muita coisa já aconteceu só nesse período, né? De 2024 para cá. E a gente teve também um culto inaugural naquele mês, que o preletor também foi o pastor Jorge Hércules. Então, foi um período curto para alguns, longo para outros, mas certamente um período que o Senhor nos deu muito ensinamento, em que tivemos muitas experiências que nos mostraram que temos que confiar nele e temos que descansar na sua soberania. E agora que nós temos um prédio, a reforma foi terminada, né? O que é que resta fazer se não evangelizar? Se não agora concentrar a nossa atenção, o nosso esforço, a nossa dedicação e levar o evangelho aos moradores daqui, as pessoas que residem aqui no município de Maranguape. E ao dizer isso, irmão, não quero dizer que nós somos a única igreja que prega o evangelho aqui. Não, tem outras igrejas que também pregam o evangelho. Mas será que Deus não tem pessoas e famílias que Ele quer que sejamos nós a quem vai apresentar o evangelho a essas pessoas? Eu creio que sim.
Acho que não faria sentido isso aqui estar da maneira que está se não tivesse eleitos aqui em Maranguape para vir assistir, crescer e servir nessa pequena igreja, chamada Igreja Bíblica Batista em Maranguape. E talvez ao sair para evangelizar, você e eu sejamos perguntados, mas como é que é a sua igreja? Me perguntaram isso, quando eu servia no interior, e eu disse para a pessoa, olha, faça uma visita até nós, vá lá e veja com seus olhos, ouça a nossa mensagem, veja a nossa ordem de culto, tire as suas dúvidas. Você pode ir assistir pelo tempo que quiser, se não quiser se converter, não faz nenhuma diferença, nós não vamos obrigar você. Mas é a melhor maneira de você conhecer um trabalho, é você indo lá e ouvir. E eu fiz questão de enfatizar isso porque lá muitas pessoas entendiam que ao fazer a visita você já estava se convertendo à igreja, ou se convertendo à fé cristã. Não sei se é assim também lá em Alagoas, meus irmãos, se é desse jeito também, né? Então é um mito que a gente tem que tirar da cabeça das pessoas. Não é simplesmente por entrar e assistir o culto que faz a pessoa um crente ou um membro de uma igreja local. Primeiramente, ela tem que ouvir as boas novas, entender, crer com o coração, confessar com os lábios, e a entrada na igreja é o batismo. Mas, se a pessoa não estiver disposta a vir, é bom que a gente tenha pelo menos uma coisa a dizer a ela. Uma explicação, dizer como é a Igreja Bíblica Batista em Parangaba. Vamos orar. Amado Deus, nosso Pai, nós estamos aqui por Tua permissão e bondade. Eu te agradeço, Deus, por ter esse lugar para me reunir com outros irmãos e te prestar um serviço que antes, Deus, era restrito aos sacerdotes de Israel. Naqueles tempos as pessoas podiam orar, podiam cantar hinos, salmos e cânticos espirituais, mas só quem podia sacrificar ao Senhor eram os sacerdotes. Mas desde que o véu foi rasgado, o sangue da nova aliança derramado, este acesso pelo novo e vivo caminho, consagrado pelo corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos um acesso direto à Tua presença, Senhor. E é por estarmos com esse acesso à Tua presença que nós devemos deixar que a Tua glória realmente encha a nossa alma, como ela enchia o tabernáculo. Nesse momento, Pai, eu quero pedir ao Senhor que me ajude a pregar. Que essa mensagem ela atinja o propósito para o qual ela foi preparada. Já estava no Teu decreto, Senhor, o que vai ser pregado hoje à noite. E eu oro, Deus, para que, como eu já falei, ela atinja o propósito que foi, Senhor Deus, determinado por Ti. Abençoa essa pequena igreja. Ela é pequena em número. Ela é pequena em muitas outras coisas. Mas ela pode se sentir feliz. Ela pode, Senhor Deus, exultar. Porque aqui, Senhor Deus, é praticada a fé que o Senhor, pelos seus santos apóstolos e profetas, nos legaram, nos transmitiram. E foi passando de igreja para igreja,
de congregação para congregação, e chegou até nós. Que o Senhor nos ajude, que a pregação dessa igreja, a adoração dela, Deus, seja tão consistente, tão fiel à Tua palavra, que as crianças pelas quais acabamos de orar e aquelas outras que vão chegar, também eleitas, possam, Deus, prosseguir com esse trabalho aqui em Maranguape. A minha oração pela manhã, o Senhor ouviu, era que essa igreja ela se tornasse como uma menorá, com azeite e fogo sempre a brilhar aqui nessa comunidade. E que o Senhor reúna as suas ovelhas junto ao bom pastor, que é Cristo. Assim oro, Pai, e agradeço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu falei, a melhor maneira de uma pessoa conhecer a nossa igreja é a pessoa frequentá-la. Que aí ela vai ver a ordem de culto, vai ouvir a mensagem, vai conhecer a cada um de nós. Mas caso ela deseje no momento ter uma explicação, é bom que a gente saiba o que dizer a ela. Então, eu preparei esse estudo para falar a respeito da nossa identidade como igreja. Nossa identidade como igreja. E talvez, e não é difícil acontecer nos nossos dias, você ouvir uma pessoa dizer: meu irmão, o que importa é pregar o Evangelho. Deixa esse negócio de identidade para lá. Irmãos, sim, a nossa prioridade é pregar o Evangelho. E sabe o que é que eu vejo quando eu estou aqui na frente? Eu vejo um bom número de missionários aqui. Não vejo outra coisa, irmãos. Daqui eu vejo missionários e talvez vocês olhando aí, eu também estou vendo missionário. Eu acho que é assim que nós devemos nos ver, irmãos. Se você e eu nos virmos apenas como membros da igreja, ou sou o irmão que toca, ou sou o irmão que prega, sou o irmão que administra, irmão, veja-se como missionário, muda a nossa cabeça. Você é um mensageiro e mensageira das boas novas. Olhe para você dessa maneira. Então, a nossa prioridade é pregar o Evangelho. Contudo, podemos pregar o Evangelho sem ignorar a nossa história e tradição cristã. O que é que uma pessoa faz depois que ela crê no Evangelho, irmãos? Normalmente, depois que uma pessoa ela crê no Evangelho, se não é numa igreja local, no meu caso não foi numa igreja local, mas depois eu busquei uma igreja local. E vocês sabem que tem vários motivos pelos quais uma pessoa escolhe uma igreja local, né? Proximidade de casa, pode ser. Pode ser também pelas programações que acontecem na igreja. Ou pode ser pelo pregador da igreja, um pregador assim, tipo Spurgeon, né? Muitas pessoas iam ao Tabernáculo Metropolitano por causa de Spurgeon. É impressionante como eu conseguia pregar para tantas pessoas sem usar microfone. Mas não era só porque ele tinha uma voz muito... Porque ele pregava o Evangelho da graça de Deus. E eu ouvi dizer também que ele tinha um quarto reservado ali no Tabernáculo Metropolitano para irmãos que ficavam orando enquanto ele pregava. Então a pessoa ela procura uma igreja por vários motivos. Pode ser motivos simples, como a proximidade, mas pode ser também pela questão da mensagem, da pregação. E com o tempo, na medida que aquela pessoa vai amadurecendo, ela vai percebendo que ela está naquela igreja porque ela se identifica com aquela igreja. Então toda igreja, irmãos, tem uma identidade.
E se você está aqui, se você estava em Parangaba antes, é porque você se identifica com essa forma de crer e de praticar a palavra de Deus. Então, irmãos, dito isso, vamos passar para a primeira coisa que nos identifica como Igreja Bíblica Batista em Maranguá. E o primeiro ponto, a primeira coisa que nos identifica, se alguém nos perguntar, é que nós somos uma igreja. Isso parece tão óbvio? Sim, você é uma igreja. Mas espera aí, irmãos. Tem tanta coisa estranha hoje sendo introduzida na igreja que até hoje você precisa explicar para uma pessoa que você é um membro, que você é uma membra, aliás, talvez membro feminino, masculino de uma igreja cristã. Uma igreja cristã, ela tem crenças, práticas e ordenanças próprias. É importante a gente saber, irmãos, uma igreja, ela tem crenças, práticas e ordenanças próprias, as quais constituem a sua identidade em meio a outras instituições e manifestações religiosas. Uma pessoa que chegar aqui, ela vai entender que aqui é uma igreja. Ela chegar aqui, ela não vai entender que aqui é, por exemplo, uma sinagoga. Porque as crenças e práticas da sinagoga são diferentes das crenças e práticas da igreja. Lamentavelmente, irmãos, só para falar do aspecto do culto, há muitos cultos públicos que passam de largo da adoração cristã. De fato, o sincretismo religioso, só para pegar um fenômeno, sincretismo religioso, irmãos, é quando ocorre a fusão, a mistura de crenças, práticas de diferentes religiões, filosofias e cosmovisões. Ou seja, é quando uma igreja, a crença dela está misturada com, digamos, uma filosofia como o materialismo. Isso acontece. Como é que eu sei? É quando aquelas coisas mais espirituais vão começando a ser questionadas e as pessoas elas estão tendendo mais para o materialismo do que verdadeiramente para aquilo que é espiritual. Ou seja, quando uma igreja ela abraça crenças e práticas de religiões, filosofias e cosmovisões, ocorrendo sincretismo religioso, ou seja, você está fisicamente no prédio de uma igreja. Você está se reunindo aqui com pessoas que afirmam ser cristãs, mas a mensagem ela está misturada. Mas as práticas elas estão misturadas. Então a primeira coisa que eu quero falar para os irmãos é que aqui é uma igreja cristã. É uma igreja cristã. E talvez, irmãos, um dos exemplos mais claros de sincretismo que nós temos nas Escrituras é justamente a adoração ao bezerro de ouro. E eu quero que vocês abram suas Bíblias em Êxodo. Vamos lá para Êxodo 34. Êxodo 34. Oh, perdão, irmãos, é Êxodo 32. Errei na hora de digitar. Êxodo 32, só contextualizando,
Os irmãos sabem que Moisés ele foi chamado por Deus a subir no Monte Horebe para receber as tábuas da aliança. Não levou um dia, nem 2, nem 3, levou 40 dias. O tempo que Moisés passou ali, ou talvez até mais, né? Que ele passou ali no monte recebendo as tábuas, recebendo a instrução de Deus. E o povo, impaciente com a demora de Moisés, disse para Arão. Você está em Êxodo 32? Olha só o que é que ele diz, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Vocês sabem que depois disso, Arão, com os brincos, com todas as joias que foram ofertadas para a fabricação do bezerro, fabricou lá um bezerro de ouro, conforme o povo havia pedido. E olha só, depois que ele terminou de fazer o bezerro e tudo mais, olha só o que os israelitas disseram. Isso está no versículo 4. Vou ler desde o começo para os irmãos acompanharem com mais facilidade. Este, no caso é Arão, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Então eles queriam cultuar Deus. Eles disseram: Estes são os deuses que te tiraram da terra do Egito. Mas eles queriam cultuar Deus da maneira que os pagãos cultuavam os seus deuses. Justamente usando representações da divindade. Deus tinha falado para eles, para todo Israel, no segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Ele falou de... Ali praticamente Deus está dizendo: olha, de tudo que você vê no céu, na terra, nas águas, não faça imagem, não utilize isso na minha adoração. As imagens ali eram imagens para fins culticos. Deus havia proibido o povo dele de fazer isso. Mas vem cá, o povo ele havia passado 430 anos no Egito. Ali já havia várias gerações de israelitas. O povo quis fazer um culto a Deus, não da maneira prescrita por Deus, mas da maneira que os outros costumavam fazer quando cultuavam os seus deuses. Aí você percebe, quando você vai, então, para o versículo 7 e 8, que diz, do capítulo 32. Então disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Vocês percebem, irmãos, que mesmo que a intenção deles fosse: vamos adorar a Deus, vamos a fazer um bezerro de ouro como representação do nosso Deus. Deus nem disse: olha, eles estão me adorando através dessa representação. Não. Deus disse: eles estão adorando a representação.
Então, irmãos, esse é só um exemplo que mostra que o sincretismo religioso não é coisa nova, já acontecia muito cedo na história de Israel, e Deus quer que a adoração a Ele seja uma adoração puramente cristã. Cristã, sem crenças, práticas, ordenanças de outras religiões ou manifestações religiosas. Obviamente, precisamos diferenciar práticas religiosas estranhas à fé das práticas culturais admissíveis ao culto cristão. São duas coisas, irmãos. Tem as práticas que são estranhas à fé cristã e tem as práticas que são práticas culturais admissíveis à fé cristã. Vocês sabem, irmãos, que se você viajar à Holanda e você for a uma igreja adorar o Senhor, você vai ver que é diferente da adoração que nós realizamos aqui. Se você viajar para o Havaí, se você for numa igreja autóctone com um missionário havaiano, você vai ver que o culto lá também é diferente. Mas são as diferenças culturais admissíveis ao culto cristão. É diferente dessas práticas e crenças estranhas que elas acabam, como eu coloquei aqui, descaracterizando o culto cristão, confundindo com os cultos ou serviços religiosos de outras tradições ou manifestações religiosas. Então, nesse sentido, irmãos, quando uma pessoa, nós somos uma igreja cristã. A nossa prática, a nossa fé, ela é cristã. Você vai entrar e você não vai ver nada que você vai... mas isso tem em outras religiões. As pessoas religiosas creem nessa mesma... Não. Se tiver na Bíblia e elas crerem também, não tem nenhum problema. Agora, se o que elas crerem não tiver nas Escrituras, não tiver ali a Bíblia por fundamento, você não vai encontrar na nossa igreja. Portanto, uma igreja verdadeiramente cristã é por uma igreja assim que nós devemos zelar. E como nós fazemos isso? Zelando por aquilo que é próprio, a nossa fé e a nossa prática. De forma que os nossos louvores, orações, pregação, enfim, a nossa adoração permaneça livre dessas coisas, sejam práticas, sejam ordenanças, sejam princípios, sejam crenças de religiões, filosofias e ideologias deste mundo. Não sejamos inocentes. O inimigo, muitas vezes, ele introduz uma filosofia do mundo em meio às crenças cristãs e você começa a interpretar as Escrituras, não pelas Escrituras, mas pela filosofia que foi introduzida sutilmente na igreja. E já começa a descaracterizar a igreja. Então, primeira coisa, nós somos uma igreja cristã. Segunda coisa, segunda marca que compõe a identidade da nossa igreja, nós somos uma igreja bíblica. E o que diferencia uma igreja bíblica de uma igreja não bíblica, meus irmãos? Eu creio que o que diferencia uma igreja bíblica de uma igreja não bíblica é um princípio: a Escritura somente. Ou, como é popularmente dito, sola Scriptura. Nesse sentido, irmãos, eu até pesquisei aqui 2 confissões de fé para ver o que é que essas confissões de fé elas falavam sobre as Escrituras. E na primeira na Confissão Batista de Londres, de 1689,
no seu artigo 1º, diz que a Bíblia é a única regra suficiente, certa e infalível de conhecimento para a salvação, de fé e de obediência. Reparem, a única regra suficiente, certa e infalível. Em outras palavras, uma igreja bíblica, ela defende que nas Escrituras estão plenamente escrito tudo o que necessitamos saber, crer e praticar. Elas são a única regra de santidade e obediência para todos os santos, em todos os tempos, em todos os lugares, conforme a Confissão de Fé de Londres, de 1644, no seu artigo 8º. Aliás, essa Confissão de Fé de Londres de 1644 foi a primeira confissão de fé dos batistas na história. Já tinha havido outras confissões pessoais? Sim, mas de igrejas, essa aqui foi a primeira. Então, como uma igreja bíblica, irmãos, nós cremos que a Bíblia ela está acima do quê? De regras. De que mais? De costumes. De que mais? De opiniões. De que mais? De tradições. De que mais? De revelações. A Bíblia está acima de tudo isso. Quer dizer que o que eu penso está abaixo da Bíblia? Entendeu, irmão? A Bíblia é a guia da nossa fé. É a guia da nossa prática. Deixa eu dar alguns exemplos bíblicos para vocês. Vamos lá em Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Esse foi um encontro amistoso, estou brincando, não foi nada amistoso, de Jesus com os fariseus e os escribas. E olha só o que é que Jesus disse desses homens. A partir do do versículo 3 em diante. Ele, Jesus, porém lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Notem só, Jesus colocou a palavra de Deus, ao mandamento de Deus, as Escrituras acima da tradição consolidada a tradição dos fariseus e dos escribas. Não era só os escribas e os fariseus que seguiam, era todos os judeus que seguiam. E Jesus colocou a palavra de Deus acima da tradição desses homens tão respeitados no meio de Israel. Então, a palavra de Deus, ela é a juíza final de toda a tradição. Outra coisa também, vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5,
1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 20 e 21. Olha o que é que ele diz. Isso aqui já é Paulo. Ele diz: não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Note, ele está falando, não desprezeis as profecias. Os profetas na igreja pregando naqueles dias, e era para os cristãos não a revelação, sim a revelação de Deus, mas julguem. E se você for lá em 1 João, no capítulo 4, você vê o apóstolo João dando uma recomendação. Olha, uma recomendação não, dando um mandamento. Um mandamento para proteger a igreja dos falsos profetas. Olha o que ele diz. 1 João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então você vê, irmãos, que seja um falso profeta, seja um pregador, os puritanos, não sei se foi, não vou citar o nome, não consigo lembrar agora do nome do puritano, que ele escreveu regras, só que são regras aqui para pregar. E eles chamavam pregar de profetizar. Os puritanos, que são sucessores dos reformadores, que são antecessores dos batistas, os puritanos, eles ensinavam que pregar era profetizar. Então, trazendo para esse sentido, qualquer pessoa que profetizar daqui, ou seja, qualquer pessoa que pregar daqui, o que ela pregar tem que ser julgado pela palavra. Não, irmão, mas é um pregador renomado, que seja. Mas é um grande conferencista, que seja. Uma igreja bíblica, a Bíblia é autoridade. Irmãos, isso é muito sério. É autoridade. E às vezes eu vejo gente, graças a Deus não perco mais muito tempo com isso, mas que acolá aparece assim, sem você pedir, um vídeo para você, de uma pessoa fazendo brincadeira na hora da pregação. É interessante que eu me lembro de uma leitura que eu estava fazendo, e outro puritano chamado Richard Baxter, se tinha uma coisa que deixava ele com raiva, eram essas brincadeiras. Então, irmãos, nesse sentido, uma igreja bíblica, ela submete todo o ensino, tradição, revelação, opinião e assim por diante ao juízo das Escrituras, que, conforme a Confissão de Fé Batista de Londres, 1689, é a única regra suficiente, certa e infalível de conhecimento para nossa salvação, fé e obediência. Então, já vimos que a nossa igreja aqui é uma igreja cristã, que é uma igreja bíblica. Você já vê que ela já é distinta de outras que tem por aí. E a terceira coisa é que nós somos uma igreja bíblica batista, né? Assim que está lá no nome, na placa. É interessante, irmãos, que hoje em dia, ainda mais aqui no Brasil, em que muitas coisas a gente já não tem nem noção historicamente, né, do nosso passado, quanto mais do passado de uma igreja, né? Algumas pessoas nem se importam, mas é bom a gente estudar um pouquinho de história, irmãos, que nos ajuda a saber, né, um pouco mais sobre a nossa herança e tradição. Então, a terceira marca da nossa identidade como igreja é que nós somos
batistas. Não entenda batista no sentido assim, nós somos batistas da convenção, não. Batista no sentido, a maneira de culto, a maneira a prática cristã, a fé cristã, ela tem uma interpretação batista. Ou seja, para os irmãos entenderem melhor, a igreja presbiteriana, ela usa a Bíblia? Usa, né, irmãos? Usa a Bíblia. A interpretação dela é a mesma que a nossa? Não. Então, isso é que distingue a igreja da outra. A interpretação é diferente. O presbiteriano, ele interpreta as escrituras como ele acredita ser a maneira certa. O batista, ele interpreta a escritura como ele acredita que seja a maneira certa. Mas é a mesma palavra, são irmãos em Cristo, servos de Deus, porém a interpretação é diferente. Em que a interpretação batista é diferente? E por que ela importa? Bom, irmãos, eu já falei que, pegando o exemplo dos presbiterianos que eu citei agora, nós cremos nos mesmos pontos centrais da fé. Os mesmos. Trindade, divindade, humanidade de Cristo, pecado original, ressurreição e juízo final. Se você não acredita nisso, nem cristão você é, irmãos. Nem cristão você é. Nós acreditamos em pontos secundários. Mencionar só um. 2 ordenanças. Batismo e ceia do Senhor. Cremos na mesma coisa que eles, batismo e ceia do Senhor, embora a nossa interpretação da ceia seja ainda diferente da deles. Em que nós somos diferentes, então? O que é próprio de uma igreja batista? Batismo de crentes somente. A nossa igreja, irmãos, é uma igreja que batiza somente crentes. Nós cremos que o batismo ele deve ser administrado somente a pessoas que professam fé pessoal em Cristo. Então, nós não batizamos bebês. Não batizamos bebê. Isso é uma marca batista. E outros irmãos em Cristo batizam bebê? Batizam. Mas é um entendimento diferente da nossa igreja. Segunda marca, nós batizamos por imersão. Nós cremos que a forma correta de batizar é por imersão completa em água. Outro princípio também que nos distingue, igreja composta por crentes ou regenerados. Cremos que somente pessoas que professam a fé pessoal em Cristo e a demonstram na prática devem ser membros da igreja local. Isso hoje em dia, irmãos, muitas pessoas acham isso uma naturalidade. Não, tem que ser assim mesmo. Mas antigamente, irmãos, historicamente, muita gente morreu por causa disso. E se eu e você hoje somos uma igreja que tem esses princípios, é porque Deus usou essas pessoas que foram radicais naquela época. Que nós temos que seguir as escrituras. Rapaz, você não sabe o problema que isso vai dar. Não, mas nós temos. Parece que tem umas pessoas que Deus usa assim, só para isso. Assim, não, eu vou fazer a minha reforma. Aí Deus levanta. Aliás, antes de Lutero, aí Deus já levanta ali, vamos pensar ali, os valdenses, né? Aí depois Deus levanta aí, vamos pensar mais, John Wycliffe, aí depois Deus levanta mais Jean Hus, aí depois Deus levanta mais aqueles reformadores muito conhecidos nossos, Lutero, Calvino, John Knox. Mas ainda não está, falta. Aí Deus levanta outros para ir mais longe. E nós recebemos
a herança desses homens. É muito interessante que você estuda, meu irmão, história, e você vê. Outro princípio, separação entre igreja e Estado. Cremos que Deus instituiu o Estado e a igreja, mas que estes devem atuar de forma independente. A autonomia da igreja local, isso aqui é demais, isso aqui acho que até hoje é difícil de entendermos. Autonomia da igreja local. E o que é que isso significa? Significa que, nós ainda somos uma congregação, estamos subordinados à igreja mãe. Mais uma vez emancipada, irmão, essa igreja ela tem autonomia para governar os seus assuntos. Não há, irmãos, membro, seja oficial ou não, presbitério, sínodo, concílio e assim por diante, que possua jurisdição final sobre uma igreja local. Daí a importância da membresia, irmãos. Daí a importância de membros crentes ou regenerados. Daí a importância de pessoas que tenham vindo à fé de maneira consciente. É muita responsabilidade que a igreja tem. Eu acredito que é muito difícil isso ser falado. E mais ainda de ser entendido. Igreja não é feita da maneira que muitas vezes é feita, irmãos. É muito sério. Outra coisa, liberdade de consciência. Outra coisa também que eu acho que isso aqui ainda precisa ser melhor entendido. Liberdade de consciência. Cremos que uma pessoa deve ser livre para professar ou não fé, de maneira que ninguém deve coagir uma pessoa à fé. Deixa eu explicar isso aqui melhor. Mesmo no caso dos filhos, somos pais, temos crianças, Deus nos deu essa criança, vamos educá-las na doutrina e na disciplina do Senhor, mas você não pode forçar o seu filho ou sua filha a crer. Mas é para o bem dela, pastor. Mas você não pode. Eu não posso. Eu posso ensinar, eu posso mostrar o exemplo, eu posso fazer o possível, eu posso comprar uma Bíblia para ela, eu posso comprar vídeos cristãos, eu posso fazer, mas eu não posso obrigar ela a crer. Ela deve crer de maneira livre, consciente, permanente. E sabe por quê, irmãos? Porque como qualquer um de nós aqui, irmãos, claro, somos famílias, somos vinculados, marido e mulher, uma só carne e tal, mas diante do tribunal de Cristo é só você e Ele. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Por isso, cada um tem que, pessoalmente, ter muito certo que creu em Deus. Não é porque minha mãe ou meu pai creram, não. Eu creio por mim. Eu sigo a Deus porque Ele é a verdade, o caminho e a vida. Se eu perder meu esposo, perder minha esposa, eu vou continuar crente. A minha fé não está nas bênçãos. Minha fé está no Salvador. Liberdade de consciência. Liberdade de consciência. O Estado não pode impor uma fé a nós. Uma igreja não pode impor a fé a nós. Só Deus. Nem Jesus impunha isso às pessoas. Ainda que Deus ordene a todos os homens que se arrependam, é uma ordem de Deus, mas essa ordem tem que ser obedecida livremente. Livremente. Alguém lembra aqui da história do jovem rico? O relato de Marcos é o mais belo de todos. Porque ali fala do jovem rico vindo a Cristo, falando com ele de maneira tal, e Marcos coloca, depois que o jovem fala a Cristo, diz assim, que Jesus o amou
o amou, mas não o coagiu a crer. O amou, mas não o coagiu a crer. Apocalipse diz lá no final. Vamos lá, Apocalipse, lá no final, capítulo 22. Olha só. Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Tenho sede de salvação? Tenho. Deus falando ao pecador. Você tem sede de salvação? Deus falando ao pecador. E o pecador diz: tenho. Se você quiser, pode vir. Voluntário. Fé voluntária no Senhor. Essa é a fé que os apóstolos tinham e todos os mártires e todos os cristãos que permaneceram até o fim. Naturalmente, esses princípios que foram falados podem ser encontrados em outras igrejas, mas é porque eles já se consolidaram historicamente. Então, muitas confissões, muitas tradições, elas já absorveram esses princípios e podem até viver por eles. Mas, historicamente, alguns grupos tiveram que pagar um alto preço. E um desses grupos foram os batistas, também hoje representado por nós. Então, irmãos, hoje estudamos sobre a identidade da nossa igreja e destacamos algumas marcas. Nós somos uma igreja cristã, nós somos uma igreja bíblica e nós somos uma igreja batista. Resta, porém, uma coisa, irmãos, não é uma marca, mas também serve para nos mostrar a importância do local onde nós servimos. Nós somos uma igreja bíblica batista em Maranguape. E nesse sentido, este é o lugar em que o Senhor nos chama a servi-lo. O Senhor está chamando essa pequena igreja a servir aqui, Maranguape. Você e eu somos livres para servir o Senhor aqui, em Fortaleza, em qualquer lugar desse mundo. Mas enquanto missionários em Maranguape, meus irmãos, devemos reconhecer que esse é o nosso campo de trabalho no Senhor. Esse é o nosso campo. É como se Deus tivesse traçado assim: quero vocês trabalhando aqui. Vocês podem me servir em qualquer lugar. Vamos pregar ali, vamos pregar lá. Eu quero que vocês trabalhem nessa região aqui. Então, irmãos, quero que nós nos animemos a servir a Deus nesse lugar. Oremos, todos os dias eu oro por esse lugar. Evangelizemos, contribuamos para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada em Maranguape. Para a glória de Deus, a edificação da igreja e a salvação dos eleitos deste município. Então, irmãos, agora está nas mãos de Deus o que Ele vai fazer com essa palavra no seu coração. No meu, já sei o que Ele fez. Agora, o que é que Ele vai fazer no seu coração, só você vai poder saber. Mas eu oro te animando, irmãos.
te animando mesmo. Nós temos um grande Deus para levar as pessoas. E conforme o decreto dele, todo aquele que ele tem amado em Cristo antes da fundação do mundo vai vir a ele. Seja para cá, seja para outra igreja, mas sejamos nós, vozes, que vão clamar, não do deserto, mas aqui em Maranguá. Vamos orar. Amado Senhor, eu quero agradecer a Ti pela ajuda que o Senhor me deu para pregar. Antes de tudo, para poder estudar e para poder, Senhor Deus, servir aos irmãos na ministração da palavra. Ou seja, no dom que o Senhor me emprestou para Te servir enquanto fiel na Tua igreja. Eu oro, Senhor, porque eu sei que a obra, ela é do Senhor, é o Senhor quem vai fazer a obra, ó Deus, aqui em Maranguá. Somos seus cooperadores. Sabemos que não está nas nossas mãos, ó Deus, sabemos que não está em nós o poder de fazer qualquer isso, de levar uma alma a Cristo, Senhor. Mas sabemos que para o Senhor não existem impossíveis. E segundo a Tua vontade, essa igreja bíblica batista em Maranguá vai se consolidar numa teologia e numa prática cristã, bíblica e, como o nome diz, batista. E vai servir com outras igrejas que também já servem aqui para levar o Evangelho a mais e mais pessoas. Nos ajuda, Senhor, porque, como disse o apóstolo Paulo, quem de nós é idôneo? Mas a nossa capacidade vem de Deus. Nos ajuda, Senhor, porque nós temos outras ocupações, temos outras responsabilidades, temos a necessidade também de cuidar de coisas como saúde e outras questões importantes. Mas nos ajuda, Senhor. Que todo dia que estivermos vindo para cá, ó Deus, nos encha a alma com a Tua glória, Senhor. Que não seja simplesmente o senso do dever, mas o prazer do adorador, Deus, te servir, te adorar. E que o Senhor, como disse ao final, seja glorificado. É em nome de Jesus que eu te peço e agradeço essas coisas, Senhor. Amém. Obrigado, meus irmãos, pela atenção de vocês.